A tarde de outono em Porto Alegre trazia consigo aquele vento cortante típico do sul, fazendo as folhas douradas dos plátanos dançarem pelas calçadas da Rua da Praia. Alice Tavares ajustou o cachecol de cachemira ao redor do pescoço enquanto esperava o semáforo abrir. Aos 23 anos, carregava nos ombros o peso de uma herança que não escolhera e de uma vida que parecia cada vez mais uma prisão dourada. O motorista particular aguardava pacientemente no Mercedes preto, estacionado alguns metros adiante. Mas Alice havia insistido em caminhar aquele último quarteirão sozinha. Precisava daqueles raros momentos de liberdade, longe dos olhares vigilantes de Regina, sua madrasta, que controlava cada aspecto de sua vida, desde que seu pai, Marcos Tavares, havia se casado com ela 5 anos antes. Foi então que ela o viu. Um homem de aparência descuidada, barba por fazer e roupas surradas, sentado na entrada de um prédio abandonado próximo ao mercado público. O que chamou sua atenção não foi sua aparência miserável, mas o gesto que presenciou. O homem tinha nas mãos um único sanduíche, provavelmente sua primeira refeição em dias, e estava dividindo-o cuidadosamente em 3 partes. Alice parou, fingindo observar a vitrine de uma loja, mas seus olhos permaneciam fixos na cena. O mendigo entregou 2 pedaços para outros moradores de rua que se aproximaram. Uma mulher idosa, com um cobertor rasgado, e um jovem que parecia não ter mais que 16 anos. Ficou apenas com o menor pedaço para si, comendo-o lentamente, como se quisesse fazer durar aquele momento. Havia algo nos olhos daquele homem que a intrigou profundamente. Não era apenas a fome ou o desespero que via em tantos outros nas ruas de Porto Alegre. Era uma dignidade silenciosa, uma nobreza que parecia deslocada naquele corpo maltratado pela vida. Seus olhos castanhos, quando encontraram os dela por um breve momento, carregavam uma profundidade que a fez estremecer. Senhorita Alice. A voz estridente de Regina cortou o ar como uma navalha. O que pensa que está fazendo parada no meio da rua como uma qualquer? Alice virou-se para encontrar sua madrasta, descendo de outro carro, seus saltos Louboutin estalando impacientemente contra o calçamento. Regina Domingues Tavares era uma mulher de 45 anos que havia construído sua fortuna através de um casamento calculado. Alta e imponente, com cabelos loiros impecavelmente arrumados e um rosto que denunciava inúmeras intervenções estéticas, ela exalava poder e ambição por todos os poros. Estava se expondo ao ridículo, isso sim. Regina agarrou seu braço com força desnecessária. Uma Tavares não fica parada na rua olhando essa gentalha. É por isso que insisto que você não saia sozinha. Onde está o motorista? Está ali esperando. Eu só queria caminhar um pouco. Regina lançou um olhar de desprezo na direção do mendigo, que havia baixado a cabeça e se encolhido contra a parede. Essa escória deveria ser removida das ruas. São um péssimo cartão de visitas para a cidade. Venha, temos o jantar beneficente do Clube do Comércio hoje à noite. Enquanto era arrastada para longe, Alice não conseguiu evitar olhar para trás. O mendigo havia erguido a cabeça novamente e a observava partir. Por um instante, ela jurou ter visto algo familiar naquele rosto marcado pelo sofrimento. Mas o pensamento foi rapidamente afastado quando Regina começou seu sermão habitual sobre comportamento apropriado. A mansão dos Tavares ficava no Moinhos de Vento, um dos bairros mais nobres de Porto Alegre. Era uma construção imponente de 3 andares, com jardins perfeitamente manicurados e uma vista privilegiada para o Parque Moinhos de Vento. Ali, cercada por luxo e opulência, Alice sentia-se mais prisioneira do que nunca. Seu pai, Marcos Tavares, estava como sempre em seu escritório, imerso em papéis e planilhas. Aos 58 anos, o outrora poderoso empresário do ramo imobiliário havia se tornado uma sombra do que fora. Desde que se casara com Regina, após a morte de sua primeira esposa, ele parecia ter perdido toda a vitalidade e autonomia. Pai. Alice bateu suavemente na porta entreaberta. Entre, querida. A voz de Marcos soava cansada, como sempre. Como foi seu dia? Oh, você sabe, reuniões, contratos. Ele nem ergueu os olhos dos documentos. Sua madrasta está certa em ficar preocupada com você andando sozinha pela cidade.
Os tempos estão perigosos. Alice sentiu o coração apertar. Até mesmo seu pai havia sido completamente dominado por Regina. Pai, eu tenho 23 anos. Não sou mais uma criança. Eu sei, mas Marcos finalmente a olhou. E havia algo em seus olhos que ela não conseguiu decifrar. Medo, resignação. É melhor não contrariar Regina. Você sabe como ela fica. Sim, Alice sabia muito bem. Nos 5 anos desde que Regina entrara em suas vidas, ela havia sistematicamente isolado pai e filha, manipulando situações, plantando dúvidas, criando conflitos onde não existiam. E Marcos, fragilizado pela perda da esposa e seduzido pelos encantos calculados de Regina, havia caído completamente em sua teia. Naquela noite, durante o jantar beneficente no Clube do Comércio, Alice não conseguia tirar da cabeça a imagem do mendigo dividindo seu único alimento. Enquanto os convidados saboreavam canapés sofisticados e champanhe francês, ela pensava naquele gesto de generosidade pura, tão raro naquele mundo de aparências e interesses. Alice, querida, está tão calada, comentou Dona Marta Guimarães, uma das matronas da sociedade porto-alegrense. Regina me contou que você tem se dedicado a trabalhos voluntários. Que admirável! Regina sorriu daquele jeito falso que Alice conhecia tão bem. Sim, minha querida enteada tem um coração generoso. Às vezes até demais. Preciso sempre lembrá-la de que caridade tem seu lugar apropriado. É verdade, concordou Dona Marta. Não podemos nos envolver demais com certas pessoas. É preciso manter a distância apropriada. Alice apertou o guardanapo sob a mesa, lutando contra a vontade de gritar. Aquelas pessoas falavam de caridade como se fosse um hobby, uma distração para preencher suas vidas vazias, não um genuíno desejo de ajudar quem precisava. A semana seguinte trouxe consigo uma das tempestades típicas do inverno gaúcho. A chuva castigava a cidade há dias, transformando as ruas em rios e tornando a vida dos moradores de rua ainda mais miserável. Alice não conseguia parar de pensar no mendigo do sanduíche. Onde estaria ele? Teria encontrado abrigo? Numa tarde particularmente chuvosa, enquanto Regina estava em uma de suas intermináveis sessões no salão de beleza, Alice decidiu agir. Pegou alguns cobertores e agasalhos que não usava mais. Preparou uma cesta com alimentos não perecíveis e convenceu José, o jardineiro, a levá-la de carro até o centro da cidade. Tem certeza disso, senhorita? José parecia preocupado. Se Dona Regina souber... Ela não precisa saber, por favor, José. É só uma ação humanitária. Encontraram o mendigo exatamente no mesmo lugar, completamente encharcado, tremendo de frio. Seus olhos se arregalaram quando reconheceu Alice descendo do carro. Por favor, aceite isto, ela disse, estendendo um dos cobertores. Ele hesitou, olhando para ela com uma mistura de surpresa e desconfiança. Quando finalmente falou, sua voz era rouca, mas surpreendentemente educada. A senhorita não deveria estar aqui. Não é seguro. Nem para o senhor, Alice respondeu, forçando o cobertor em suas mãos. Por favor, aceite. Não é caridade, é... humanidade. Um sorriso triste cruzou o rosto marcado dele. Humanidade. Faz tempo que não ouço essa palavra. Ele aceitou o cobertor, enrolando-se nele gratamente. Obrigado, senhorita. Alice. Alice, ele repetiu, como se saboreasse o nome. Um belo nome, significa nobre, sabia? A educação em sua fala a surpreendeu novamente. E o senhor, como se chama? Ele hesitou por um longo momento antes de responder. Pode me chamar de... Léo. Léo. Alice sorriu. Cuide-se, Léo. Vou tentar voltar quando puder. Não deveria, ele disse rapidamente. Seu tipo de gente não se mistura com o meu tipo. É assim que o mundo funciona. Talvez o mundo esteja errado. Ele a estudou com aqueles olhos profundos, e novamente Alice teve a sensação perturbadora de que havia algo familiar nele. Talvez esteja mesmo, mas isso não muda os fatos. Vá antes que alguém a veja. De volta ao carro, enquanto José dirigia apressado para casa, Alice não conseguia afastar a sensação de que havia algo muito errado naquela situação. Léo não era um mendigo comum. Sua fala, seus modos, até mesmo sua postura,
apesar das roupas esfarrapadas e da aparência descuidada, denunciavam uma educação refinada. Mal sabia ela que suas visitas secretas ao centro da cidade não passavam despercebidas. Regina tinha olhos e ouvidos por toda parte, e a rede de informantes que mantinha entre os empregados da casa garantia que nada escapasse ao seu controle. Enquanto Alice entrava em casa naquela tarde, acreditando ter mantido seu segredo, Regina já planejava como usar essa informação a seu favor. No conforto de seu quarto luxuoso, olhando através da janela para a chuva que continuava a cair sobre Porto Alegre, Alice não podia imaginar que aquele simples ato de bondade seria o catalisador para uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas revelariam segredos há muito enterrados. Segredos que Regina Domingues Tavares havia dedicado anos para manter ocultos e que faria qualquer coisa para proteger. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma rotina clandestina que Alice jamais imaginou estabelecer. Sempre que Regina saía para seus compromissos sociais ou viagens de negócios, ela encontrava uma desculpa para visitar o centro da cidade. Às vezes levava comida, outras vezes roupas ou remédios básicos. José, o jardineiro, havia se tornado seu cúmplice relutante, sempre advertindo sobre os perigos, mas incapaz de negar ajuda à jovem que vira crescer. Léo sempre estava no mesmo lugar, como se soubesse que ela viria. Com o passar do tempo, as conversas foram se tornando mais longas, mais profundas. Alice descobriu que ele tinha um conhecimento impressionante sobre arte, literatura e música clássica. Quando questionado sobre seu passado, ele sempre desviava o assunto com uma habilidade que denunciava anos de prática em esconder verdades dolorosas. "Você não é quem aparenta ser", Alice disse certa tarde enquanto compartilhavam um café que ela trouxera em uma garrafa térmica. Léo sorriu amargamente. "Nenhum de nós é, Alice. Todos usamos máscaras. Algumas são apenas mais óbvias que outras. Mas a sua esconde algo maior, não é? Você não nasceu nas ruas." Ele ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos perdidos em algum ponto distante. Nascer é uma coisa, renascer é outra. Às vezes a vida nos força a esquecer quem fomos para sobreviver ao que nos tornamos. Essas palavras enigmáticas ficaram ecoando na mente de Alice durante dias. Havia uma dor profunda naquele homem, uma história não contada que parecia pesar sobre seus ombros tanto quanto a fome e o frio. Enquanto isso, na mansão dos Tavares, Regina recebia um relatório detalhado de suas atividades. Sentada em seu escritório particular, ela examinava as fotografias tiradas por um detetive particular. Alice conversando com Léo, entregando-lhe cobertores, compartilhando refeições. "Interessante", murmurou para si mesma, um sorriso calculista curvando seus lábios perfeitamente delineados. "Muito interessante." Seu telefone tocou. Era Augusto Domingues, seu irmão e braço direito em seus negócios mais obscuros. "Regina, consegui as informações que você pediu sobre aquele mendigo." "E? Nada. Absolutamente nada. É como se ele tivesse surgido do nada há cerca de 2 anos. Nenhum registro, nenhuma passagem pela polícia, nada." Regina franziu o senho. Um homem sem passado era sempre perigoso. "Continue investigando, e quero saber tudo sobre as visitas da minha querida enteada. Cada palavra trocada, cada gesto. Você está planejando algo?" "Sempre estou planejando algo, meu caro irmão. É assim que se mantém o controle." Naquela mesma noite, durante o jantar, Regina observava Alice com olhos de falcão. A jovem parecia distraída, empurrando a comida no prato sem real apetite. "Você tem saído muito ultimamente, Alice", Regina comentou casualmente. "Espero que esteja sendo cuidadosa." Alice ergueu os olhos tentando manter a expressão neutra. "Apenas fazendo compras, visitando amigas." Regina tomou um gole de seu vinho. "Sabe, querida, tenho pensado sobre seu futuro. 23 anos já é uma idade considerável. Muitas moças de sua posição já estão casadas." Marcos, que até então comia em silêncio, ergueu a cabeça. "Regina, não acha que Alice ainda é jovem para..." "Jovem?" Regina o interrompeu com aquele tom que não admitia contestação. "Marcos, querido, sua primeira esposa tinha apenas 20 anos quando se casaram, não é mesmo?
O rosto de Marcos se contraiu com a menção de sua falecida esposa e ele voltou a baixar os olhos para o prato. Alice sentiu a familiar onda de raiva ao ver seu pai ser manipulado tão facilmente. Não tenho interesse em casamento no momento, Alice disse firmemente. Não seja tola, menina. O casamento é a melhor segurança para uma mulher de sua posição. Além disso, Regina fez uma pausa calculada. Seria uma pena se certos comportamentos inadequados chegassem aos ouvidos da sociedade. O sangue gelou nas veias de Alice. Regina sabia. De alguma forma, ela sempre sabia de tudo. Não sei do que está falando. Não, que pena. Eu tinha esperanças de que fôssemos honestas uma com a outra. Regina limpou delicadamente os lábios com o guardanapo. Mas não se preocupe, querida. Seus segredos estão seguros comigo. Por enquanto. Nos dias que se seguiram, Alice viveu em constante apreensão. Sabia que Regina estava tramando algo, mas não conseguia imaginar o quê. Continuou visitando Léo, mas agora com ainda mais cautela, sempre olhando por sobre os ombros, sempre temendo estar sendo observada. Foi durante uma dessas visitas que Léo disse algo que a deixou ainda mais intrigada. Você usa um broche muito bonito, ele comentou apontando para a joia que Alice usava na lapela. Uma peça antiga que pertencera à sua mãe. Era da minha mãe. É uma das poucas coisas que tenho dela. Léo estudou a peça com uma intensidade perturbadora. Safiras e diamantes. Trabalho artesanal do século XIX. Muito raro. Como você sabe tanto sobre joias? Ele piscou, como se despertasse de um transe. Eu... não sei. Às vezes, fragmentos do passado surgem sem aviso. Como fantasmas que se recusam a descansar. Léo, por favor, me conte quem você realmente é. Por que está vivendo assim? Algumas perguntas são perigosas demais para serem respondidas, Alice. Algumas verdades destroem mais do que libertam. Mas, prometa-me uma coisa. Ele a interrompeu segurando sua mão com uma urgência repentina. Suas mãos, apesar de sujas e calejadas, eram surpreendentemente gentis. Se algo acontecer, se alguém tentar te forçar a fazer algo que você não quer, seja forte. Mais forte do que acredita ser capaz. Léo, você está me assustando. Perdoe-me. É só que... Ele soltou sua mão, voltando a se encolher em seu canto habitual. Você me lembra alguém. Alguém que deveria ter protegido e falhei. As férias de inverno chegaram com sua carga usual de eventos sociais. A temporada de ópera no Teatro São Pedro estava em pleno andamento, e Regina insistia que a família comparecesse a todas as récitas importantes. Era durante esses eventos que ela mais brilhava, circulando entre a elite porto-alegrense como uma rainha em sua corte. Foi em uma dessas noites, durante o intervalo de La Traviata, que Regina lançou sua primeira bomba. Alice, querida, ela disse em voz alta o suficiente para que várias pessoas próximas ouvissem. Quero que conheça Henrique Waldman. Henrique, esta é minha adorável enteada. Henrique Waldman era um homem de cerca de 35 anos, herdeiro de uma das maiores redes de supermercados do sul do país. Não era desagradável de se olhar, mas havia algo em seus olhos que fez Alice se sentir imediatamente desconfortável. Senhorita Tavares, é um prazer finalmente conhecê-la. Sua madrasta fala muito de você. O prazer é meu, Alice respondeu educadamente, já procurando uma rota de fuga. Regina, no entanto, não tinha intenção de deixá-la escapar. Henrique está muito interessado em nosso trabalho com a Fundação Tavares. Pensei que você poderia contar a ele sobre nossos projetos de caridade. A ironia de Regina falando sobre caridade não passou despercebida a Alice, mas ela manteve o sorriso social. A conversa se arrastou pelo resto do intervalo, com Henrique fazendo perguntas cada vez mais pessoais, e Regina encorajando a proximidade com sorrisos e comentários sugestivos. No caminho de volta para casa, Regina foi direta ao ponto. Henrique ficou encantado com você. Que bom para ele. Alice respondeu secamente. Não seja petulante. Ele é um excelente partido. Rico, bem-educado, de boa família. E completamente desinteressante. Regina se virou no banco do carro, seus olhos brilhando perigosamente. Você acha que tem o luxo de ser seletiva? Uma moça que passa seu tempo livre na companhia de mendigos? Alice sentiu o estômago afundar. Eu não... Poupe-me das negativas.
Sei exatamente o que você tem feito. Cada visita, cada conversa, cada toque de mão com aquele indigente nojento. Ele é um ser humano. Ele é lixo social. E se você continuar com esse comportamento vergonhoso, vou garantir que toda Porto Alegre saiba que tipo de companhias a herdeira dos Tavares prefere. Você não ousaria. Teste-me. O sorriso de Regina era puro veneno. Veja como seu pai reagirá quando souber que sua filhinha pura e inocente tem encontros secretos com um morador de rua. Veja como a sociedade a receberá depois disso. Alice sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos. O que você quer? Quero que você se comporte como uma moça de sua posição deve se comportar. Quero que seja gentil com Henrique. E quero que pare imediatamente com essas visitas ridículas ao centro. E se eu me recusar? Regina se inclinou para mais perto, seu perfume caro e enjoativo no espaço confinado do carro. Então você descobrirá que posso tornar sua vida muito mais difícil do que já é, e não apenas a sua. Seu amigo mendigo também pode sofrer as consequências de sua teimosia. Era uma ameaça clara, e Alice sabia que Regina tinha meios de cumpri-la. Com o coração pesado, ela concordou em jantar com Henrique na semana seguinte. Mas a vida tem maneiras curiosas de embaralhar até os planos mais cuidadosos. Na manhã seguinte, Alice acordou com gritos vindos do andar de baixo. Desceu correndo as escadas para encontrar uma cena de caos. Marcos estava caído no chão da sala, segurando o peito, o rosto contorcido de dor. Pai! Alice se ajoelhou ao lado dele, enquanto Regina gritava ordens aos empregados para chamar uma ambulância. Ali, se... Marcos conseguiu sussurrar, agarrando a mão dela com força desesperada. Cuidado. Ela... Não fale, pai. Guarde suas forças. Mas havia algo em seus olhos, um aviso desesperado que ele tentava transmitir. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, os paramédicos chegaram, e ele foi levado às pressas para o hospital. As horas seguintes foram um borrão de salas de espera, médicos com rostos graves, e o cheiro sempre presente de desinfetante hospitalar. Marcos havia sofrido um infarto grave. Sobreviveria, mas precisaria de cuidados intensivos e muito repouso. Regina interpretou o papel da esposa preocupada com perfeição, mas Alice notou pequenos detalhes. A maneira como ela verificava o celular constantemente, as conversas sussurradas com seu irmão Augusto, o brilho calculista em seus olhos quando os médicos mencionaram que Marcos precisaria reduzir drasticamente suas atividades. Foi somente tarde da noite, quando finalmente voltaram para casa, que Alice compreendeu a extensão do perigo em que se encontrava. Com seu pai incapacitado, Regina teria ainda mais controle sobre tudo. Sobre os negócios, sobre a casa, sobre ela. Deitada em sua cama, ouvindo o vento uivar do lado de fora, Alice pensou em Léo e em seu aviso para ser forte. Mal podia imaginar o quanto precisaria dessa força nos dias que viriam, quando os planos de Regina finalmente se revelariam em toda sua cruel complexidade. 2 semanas se passaram desde o infarto de Marcos. O empresário estava em casa, mas confinado ao quarto, ainda fraco demais para reassumir qualquer responsabilidade. Regina havia tomado as rédeas de tudo com uma eficiência assustadora, e Alice observava impotente enquanto sua madrasta consolidava seu poder sobre o Império Tavares. Preciso ver meu pai, Alice insistiu numa manhã cinzenta de julho, parada diante da porta do quarto principal. O médico foi claro, Regina respondeu com falsa preocupação. Marcos não pode ter emoções fortes, sua presença pode agitá-lo. Isso é ridículo, sou a filha dele. E é exatamente por isso que deve manter distância. Você sabe como ele fica ansioso com seus comportamentos rebeldes. Alice cerrou os punhos, lutando contra a vontade de gritar. Regina havia efetivamente a isolado de seu próprio pai, usando a saúde dele como arma. Naquela tarde, desesperada por algum tipo de normalidade, Alice decidiu arriscar uma visita a Léo. Precisava conversar com alguém que não fizesse parte daquele mundo de mentiras e manipulações. Encontrou-o em seu lugar habitual, mas havia algo diferente. Ele parecia mais abatido, mais magro, e havia um corte recente em sua testa.
Meu Deus, Léo, o que aconteceu? Ele tentou sorrir, mas foi mais uma careta de dor. Alguns jovens decidiram se divertir às custas do velho mendigo. Nada demais. Nada demais. Você está ferido. Alice procurou em sua bolsa por lenços limpos. Deixe-me ver isso. Não deveria estar aqui, ele disse enquanto ela limpava cuidadosamente o ferimento. É perigoso para você. Desde quando se preocupa tanto com meu bem-estar? Desde sempre, ele murmurou, tão baixo que Alice quase não ouviu. Havia algo na maneira como ele a olhava, uma mistura de carinho e culpa que a perturbava profundamente. Era como se ele carregasse o peso de 1000 palavras não ditas. Léo, por favor. Sei que está escondendo algo. Sei que não é quem aparenta ser. Ele segurou a mão dela, impedindo-a de continuar a limpar o ferimento. Algumas máscaras, quando usadas por tempo demais, se fundem ao rosto. Não podem mais ser removidas sem destruir o que está por baixo. Isso não é resposta. É a única que posso dar. Ele soltou sua mão gentilmente. Vá embora, Alice, e não volte mais. Por quê? O que mudou? Tudo. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza antiga. Pessoas vieram fazer perguntas. Pessoas perigosas. Sobre você, sobre suas visitas. Alice sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Regina. Tinha que ser obra de Regina. Não tenha medo por mim. Sei me cuidar. Não é por você que temo. Léo se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede. É por mim. Você me faz querer ser novamente quem fui um dia. E isso é impossível. Por que impossível? Porque aquele homem causou muito mal. Destruiu vidas. Merece estar onde está. Antes que Alice pudesse responder, o som de pneus cantando no asfalto molhado chamou sua atenção. Um carro preto havia parado bruscamente na esquina e 2 homens desceram apressados. Vá! Léo a empurrou. Agora! Mas era tarde demais. Os homens já estavam sobre eles. Alice reconheceu um deles. Era um dos seguranças que Regina havia contratado recentemente. Senhorita Tavares, o homem disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Sua madrasta está preocupada. Pediu que a levássemos para casa. Posso ir sozinha, obrigada. Receio que não seja uma sugestão. O outro homem havia se posicionado atrás de Léo, bloqueando qualquer rota de fuga. Alice viu o medo genuíno nos olhos dele, não por si mesmo, mas por ela. Está tudo bem, ela disse, tentando manter a voz calma. Eu vou com vocês. Durante o trajeto de volta, Alice manteve o rosto virado para a janela, observando as ruas de Porto Alegre passarem em um borrão cinzento. Sabia que havia cruzado uma linha e que Regina não deixaria passar impune. A mansão estava estranhamente silenciosa quando chegaram. Os empregados pareciam ter evaporado e apenas Regina esperava na sala principal, impecavelmente vestida como sempre, um copo de vinho tinto na mão. Deixem-nos a sós, ela ordenou aos seguranças. Quando ficaram sozinhas, Regina caminhou lentamente ao redor de Alice, como um predador circulando sua presa. Sabe, Alice, sempre admirei sua teimosia. Herdou isso de seu pai. Mas há uma linha tênue entre determinação e estupidez. O que você quer, Regina? O que sempre quis. Controle, segurança, garantir que tudo que construí permaneça intacto. Regina parou diante dela, seus olhos frios como o inverno gaúcho. Aí você, minha cara, tornou-se uma ameaça a essa segurança. Eu não sou uma ameaça a ninguém. Não? Regina riu, um som sem humor. Uma herdeira que prefere a companhia de mendigos à sua própria classe? Que desafia abertamente minhas ordens? Que pode, a qualquer momento, decidir questionar certas decisões financeiras tomadas em nome de seu pai? Alice estreitou os olhos. Que decisões? Veja, aí está. Essa curiosidade perigosa. Regina voltou a circular. Mas não se preocupe. Encontrei a solução perfeita para nosso pequeno problema. Não vou me casar com Henrique, se é isso que está pensando. Regina riu novamente, desta vez com um genuíno divertimento. Henrique? Oh, minha querida menina ingênua, Henrique era apenas uma distração. Não tenho planos muito mais criativos para você. Um mau pressentimento tomou conta de Alice. O que você está tramando? Você gosta tanto daquele mendigo, não é? Passa tanto tempo com ele.
tanta energia defendendo-o. Regina fez uma pausa dramática. Então vai se casar com ele. Alice ficou em choque, certa de que havia ouvido errado. O quê? Você ouviu perfeitamente. Vai se casar com seu querido Léo. Afinal, se ele é bom o suficiente para sua companhia clandestina, certamente é bom o suficiente para ser seu marido. Isso é loucura. É justiça poética. Regina saboreou outro gole de vinho. Imagine só. Alice Tavares, a herdeira, casada com um mendigo, será o escândalo do século em Porto Alegre. Ninguém nunca mais a levará a sério. Nenhum tribunal dará ouvidos a qualquer questionamento que possa fazer sobre a administração dos bens da família. Meu pai nunca permitirá isso. Seu pai assinará qualquer papel que eu colocar à frente dele. Está fraco, medicado, completamente dependente de mim. Regina se aproximou mais. E se tentar resistir, bem, acidentes acontecem. Especialmente com homens em recuperação de problemas cardíacos. Você está me ameaçando? Está ameaçando meu pai? Estou sendo prática. Você tem duas opções. Casa-se com um mendigo e mantém a boca fechada sobre tudo, ou assiste enquanto seu pai tem uma recaída fatal. Alice sentiu as pernas fraquejarem. A mulher diante dela não era apenas ambiciosa, era perigosa, capaz de qualquer coisa para manter seu poder. Léo nunca concordará com isso. Oh, mas ele concordará. Regina sorriu como uma cobra. Veja, descobri coisas muito interessantes sobre seu amigo, coisas que ele preferiria manter enterradas. Além disso, homens em situação de rua são tão vulneráveis. Tantos acidentes podem acontecer nas ruas frias de Porto Alegre. Você é um monstro. Sou uma sobrevivente. Cresci com nada, Alice. Nada. Sei o que é passar fome, frio, humilhação. Jurei que nunca mais passaria por isso, e não vou deixar uma menina mimada destruir tudo o que conquistei. Regina caminhou até a escrivaninha e pegou um envelope. Aqui estão os papéis. O casamento será em 2 semanas. Pequeno, discreto, apenas o necessário para ser legal. Depois disso, você e seu marido mendigo podem viver como quiserem, desde que longe daqui e em silêncio. E se eu recusar? Regina pegou o telefone e discou um número. Dr. Mendes. Sim, sou eu. Sobre aquela medicação especial que discutimos para meu marido. Ela olhou significativamente para Alice. Pare! Alice gritou. Não faça isso! Regina desligou calmamente. Então temos um acordo? Com lágrimas nos olhos e o coração despedaçado, Alice assentiu. Excelente! Agora vá para seu quarto e comece a se acostumar com a ideia. Em breve você será a senhora. Regina fingiu pensar. Qual é mesmo o sobrenome dele? Ah, é verdade. Ele não tem um. Que apropriado. Alice subiu as escadas com pernas trêmulas. Em seu quarto, caiu de joelhos ao lado da cama, soluçando silenciosamente. Como poderia fazer isso com Léo? Como poderia arrastá-lo para essa loucura? Mas então se lembrou do aviso dele. Seja forte. Mais forte do que acredita ser capaz. Talvez ele soubesse de alguma forma que algo assim aconteceria. Talvez houvesse mais nessa história do que aparentava. No dia seguinte, Alice foi levada por seguranças até Léo. Ele estava sentado em seu canto usual, olhando para o horizonte cinzento. Quando a viu se aproximar acompanhada, seus olhos se encheram de compreensão e resignação. Então chegou a hora. Ele murmurou. Você sabia? Pressentia. O destino tem maneiras cruéis de cobrar velhas dívidas. Ele se levantou com dificuldade. O que ela está exigindo? Alice não conseguia encará-lo enquanto explicava o plano insano de Regina. Quando terminou, o silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Sinto muito, ela finalmente sussurrou. Tentei protegê-lo disso, tentei... Não. A voz dele era surpreendentemente firme. Não peça desculpas. Se alguém deve pedir perdão aqui, sou eu. Você? Por quê? Léo olhou para ela com aqueles olhos cheios de segredos. Porque vou aceitar. Vou me casar com você, Alice. Mas por quê? Você nem me conhece de verdade. Conheço mais do que imagina. E talvez seja a hora de algumas verdades virem à tona. Ele estendeu a mão, e mesmo suja e calejada, havia uma dignidade inata no gesto. Aceita se casar com este mendigo, senhorita Tavares?
Alice segurou a mão dele, sentindo o mundo girar fora de controle ao seu redor. Parece que nenhum de nós tem escolha. Sempre há escolhas, Léo respondeu enigmaticamente. Às vezes, apenas precisamos ter fé de que o caminho mais escuro pode levar à luz mais brilhante. Enquanto os seguranças os observavam com sorrisos desdenhosos, Alice e Léo permaneceram de mãos dadas, dois peões em um jogo cujas regras ainda não compreendiam completamente. Mas no fundo de seus olhos castanhos, Alice viu algo que Regina não havia previsto, uma faísca de determinação, como se ele soubesse algo que mudaria tudo. O jogo de Regina estava apenas começando, mas talvez ela tivesse subestimado seus oponentes. Talvez, apenas talvez, o mendigo das ruas de Porto Alegre guardasse cartas que ninguém esperava ver jogadas. A preparação para o casamento mais improvável de Porto Alegre começou numa manhã nublada de agosto. Regina, sempre eficiente em sua crueldade, havia organizado tudo com precisão militar. Léo foi levado para um hotel modesto no centro da cidade, onde seria preparado para a cerimônia. Não podemos ter um mendigo fedorento no altar, Regina havia dito com seu típico desdém. Seria constrangedor demais, até para meus propósitos. Alice foi proibida de vê-lo durante esse período. Passou os dias trancada em seu quarto, observando pela janela o inverno gaúcho se aprofundar, trazendo consigo ventos gelados que pareciam ecoar o frio em seu coração. As únicas visitas que recebia eram da costureira contratada para ajustar um vestido simples, nada elaborado, Regina havia insistido. Afinal, não era uma celebração, era uma punição. Foi Dona Marta, a governanta mais antiga da casa, quem trouxe as primeiras notícias sobre Léo. A senhora de 60 anos, que havia servido ainda a primeira esposa de Marcos, entrou no quarto de Alice com uma bandeja de chá e um olhar preocupado. Senhorita Alice, ela sussurrou, verificando se não havia ninguém no corredor. Preciso lhe contar algo. O que houve, Dona Marta? É sobre o noivo da senhorita. A palavra parecia difícil de pronunciar. Os funcionários do hotel estão comentando. Dizem que ele não parece um mendigo comum. Alice se inclinou para a frente, ansiosa. Como assim? Depois de limpo e barbeado, dizem que parece um verdadeiro cavalheiro. E mais, ele conhece etiqueta, fala vários idiomas, sabe qual talher usar para cada prato. Dona Marta parecia perturbada. Como um homem das ruas saberia essas coisas? O coração de Alice acelerou. Mais uma confirmação de que Léo escondia um passado complexo. Mais alguma coisa? Sim, ele pediu para ver jornais antigos, específicos, de cerca de 15 anos atrás. O gerente do hotel achou estranho, mas Dona Regina autorizou. 15 anos. O que teria acontecido 15 anos atrás que Léo precisava pesquisar? Naquela tarde, Regina apareceu em seu quarto com seu habitual ar triunfante e uma caixa de veludo nas mãos. Seu vestido está pronto, presumo? Está, Alice respondeu secamente. Ótimo, aqui está algo para completar o visual. Regina abriu a caixa, revelando um broche antigo, uma peça elaborada com safiras e diamantes em um design intrincado. Alice arregalou os olhos. O broche era idêntico ao que sua mãe havia deixado para ela, apenas em perfeito estado, enquanto o seu tinha algumas pedras faltando. De onde veio isso? Oh, é uma peça de família, muito antiga. Regina estudou a joia com um sorriso peculiar. Pertenceu a alguém que conhecia há muito tempo. Acho apropriado que você a use em seu casamento. Não vou usar nada seu. Vai sim. É parte do acordo. Regina fechou a caixa e a deixou sobre a penteadeira. Considere um empréstimo. Afinal, depois do casamento, você não terá mais direito às joias da família Tavares. Havia algo no modo como Regina olhava para o broche, uma mistura de satisfação e algo mais. Mágoa, raiva antiga, que deixou Alice profundamente inquieta. 2 dias antes do casamento, Alice finalmente conseguiu ver seu pai. Marcos estava deitado na cama, pálido e magro, mas seus olhos se iluminaram quando ela entrou. Minha filha, ele sussurrou, estendendo a mão trêmula. Alice correu para seu lado, segurando sua mão com cuidado. Pai, como está se sentindo? Melhor, agora que você está aqui. Seus olhos se encheram de lágrimas.
Alice, sobre esse casamento, o senhor sabe. Regina me contou. Disse que você insiste em se casar com esse homem. A confusão era evidente em seu rosto. Não entendo, filha. Por quê? Alice percebeu que Regina havia distorcido completamente a história. Pai, não é o que parece. Regina está... Está o quê? A voz de Regina cortou o ar. Ela estava parada na porta, observando com olhos de falcão. Contando a seu pai como está apaixonada. Como não consegue viver sem seu mendigo. Regina, por favor. Marcos interveio fracamente. Talvez possamos conversar sobre isso, adiar... Não há nada para conversar, querido. Sua filha fez sua escolha. Agora precisa viver com as consequências. Regina se aproximou da cama. E você precisa descansar. O médico foi claro sobre evitar estresse. A ameaça implícita era clara. Alice apertou a mão do pai uma última vez. Vai ficar tudo bem, pai. Eu prometo. Alice. Marcos tentou se sentar, mas Regina o empurrou gentilmente de volta aos travesseiros. Chega de visitas por hoje. Vamos, Alice. Você tem um casamento para se preparar. Na véspera da cerimônia, o hotel onde Léo estava hospedado pegou fogo. Não um grande incêndio, apenas o suficiente para destruir o quarto onde ele estava e forçar uma evacuação. Milagrosamente, ninguém se feriu, mas todos os pertences de Léo foram destruídos, incluindo os jornais antigos que ele havia reunido. Regina recebeu a notícia com uma calma suspeita. Que tragédia, ela comentou durante o jantar, sem nenhum traço de surpresa. Mas não se preocupe, Alice. Seu noivo está bem. Foi transferido para outro hotel. O casamento prosseguirá como planejado. Alice teve certeza de que o incêndio não havia sido acidental. Regina estava eliminando qualquer evidência que Léo pudesse ter encontrado. Mas evidência de quê? Na manhã do casamento, Alice foi acordada cedo por Dona Marta e duas outras empregadas. Enquanto a preparavam, ela se sentia como uma boneca sendo vestida para um espetáculo macabro. O vestido era simples, mas elegante. Regina não queria dar a impressão de que aprovava a união, mas também não podia permitir que a família Tavares parecesse pobre. A senhora está linda, Dona Marta sussurrou enquanto ajustava o véu. Sua mãe ficaria orgulhosa de sua coragem. Minha mãe ficaria horrorizada, Alice respondeu amargamente. Talvez não. Sua mãe também enfrentou escolhas difíceis. Dona Marta hesitou, então sussurrou ainda mais baixo. Ela conhecia Dona Regina, sabia? Antes, muito antes de ela conhecer seu pai. Alice se virou bruscamente. O quê? Mas antes que Dona Marta pudesse elaborar, Regina entrou no quarto como um furacão de Chanel número 5 e seda preta. Todos para fora, ela ordenou. Quando ficaram sozinhas, ela examinou Alice criticamente. Adequada, não esqueceu o broche, espero? Está aqui. Alice tocou a joia presa ao vestido. Ótimo. Regina se aproximou, ajustando o broche desnecessariamente. Sabe, há uma ironia deliciosa nisso tudo. Se soubesse... Mas não, alguns segredos são melhores enterrados. Que segredos? Regina sorriu enigmaticamente. Nada que lhe diga respeito. Agora vamos. Seu príncipe mendigo à espera. A igreja escolhida era pequena e discreta, no bairro histórico de Porto Alegre. Apenas o essencial estava presente. O padre, as testemunhas legais necessárias, alguns seguranças de Regina. Marcos, ainda muito fraco, havia sido convencido a ficar em casa. Alice caminhou pelo corredor curto com Regina ao seu lado. A madrasta havia insistido em fazer o papel que caberia ao pai. Cada passo parecia ecoar como uma sentença de prisão. Foi quando ela viu Léo esperando no altar que seu coração quase parou. A transformação era impressionante. Limpo, barbeado e vestido em um terno simples, mas bem cortado, Léo era... lindo não era a palavra certa. Distinto, nobre. Havia uma presença nele que o disfarce de mendigo havia escondido completamente. Seus cabelos, agora limpos e cortados, revelavam fios grisalhos prematuros, que lhe davam um ar de sabedoria melancólica. Mas eram seus olhos que mais mudaram. Sem a sujeira e o desespero obscurecendo-os, brilhavam com uma inteligência aguçada e algo mais... reconhecimento. Quando olhou para o broche em seu vestido,
Sua expressão se contorceu em algo entre dor e fúria rapidamente suprimida. Interessante escolha de joia, ele murmurou quando Alice chegou ao seu lado. Regina, que ainda não havia visto Léo transformado, empalideceu visivelmente. Por um momento, apenas um momento, algo como medo passou por seus olhos. Mas ela se recuperou rapidamente, atribuindo a reação à surpresa. O padre começou a cerimônia, as palavras rituais soando vazias na igreja quase deserta. Alice mal conseguia respirar, sua mente girando com perguntas. Quem era realmente o homem ao seu lado? Por que Regina havia reagido daquele jeito? Quando chegou o momento dos votos, Léo surpreendeu a todos ao falar com voz clara e cultivada. Eu, Leonardo, aceito você, Alice, como minha esposa. Prometo protegê-la, honrá-la e revelar todas as verdades no momento certo. Prometo que este sacrifício não será em vão e que a justiça, mesmo que tardia, prevalecerá. As palavras não eram os votos tradicionais, e o padre franziu o senho, mas Léo o encarou com tal autoridade que o homem continuou sem protestar. Alice, com voz trêmula, repetiu seus votos, sentindo o peso do broche contra seu peito como se fosse feito de chumbo. Se alguém tem alguma objeção a esta união, fale agora ou cale-se para sempre. O padre entoou. O silêncio se estendeu, pesado e opressivo. Regina observava com seu sorriso de vitória, certa de ter executado a humilhação perfeita. Foi então que Léo se virou para encará-la diretamente. Eu tenho uma objeção, ele disse calmamente. Todos na igreja prenderam a respiração. Regina deu um passo à frente. Você não pode objetar seu próprio casamento, seu idiota. Não estou objetando ao casamento. Estou objetando à farsa. Léo enfiou a mão no bolso e tirou algo que fez Regina cambalear. Uma aliança de ouro com uma inscrição. Reconhece isto, senhora Tavares, ou devo chamá-la pelo nome que usava há 15 anos? O rosto de Regina perdeu toda a cor. Não, não é possível. Você está... morto? Léo sorriu amargamente. Sim, era para estar, não era? Afinal, foi você quem garantiu isso. Alice olhava de um para o outro completamente perdida. Do que estão falando? Léo se virou para ela e havia uma ternura infinita em seus olhos. Peço perdão, Alice, pelo que está prestes a descobrir, pelo papel que tive que desempenhar, por tudo. Ele então voltou sua atenção para o padre e as testemunhas chocadas. Antes de prosseguirmos, acho que todos aqui merecem saber a verdade. Sobre quem eu realmente sou. Sobre por que Regina Domingues, sim, esse era seu nome antes, está tão desesperada para me ver humilhado, e sobre o crime que ela cometeu há 15 anos, achando que havia ficado impune. Cale-se! Regina gritou, toda a compostura perdida. Seguranças! Tirem-no daqui! Mas os seguranças hesitaram, confusos com a autoridade natural na voz de Léo, e nessa hesitação ele disse as palavras que mudariam tudo. Meu nome completo é Leonardo Domingues Alencar. Fui casado com Regina Domingues por 3 anos, e ela tentou me matar para ficar com minha fortuna, não sabendo que eu sobreviveria para contar a verdade. O silêncio que se seguiu à revelação de Léo foi quebrado pelo som de Regina caindo pesadamente em um dos bancos da igreja. Seu rosto, normalmente uma máscara de controle e superioridade, estava contorcido em uma expressão de puro terror. Não, ela sussurrou. Você morreu. Eu vi. O carro. O penhasco. Você viu o que queria ver. Léo respondeu, sua voz carregada de anos de dor. Um carro destruído no fundo de um desfiladeiro na Serra Gaúcha. Um corpo irreconhecível que você se apressou em identificar como sendo meu. Tão conveniente, não foi? A viúva devastada herdando tudo. Alice sentia o chão desaparecer sob seus pés. Você é o primeiro marido dela. Mas como... Por quê? Léo se virou para ela, e a máscara de força que mantinha começou a rachar. Alice, há tanto que preciso explicar. Tanto que você merece saber. Isso é mentira? Regina se levantou tentando recuperar o controle. Este homem é um impostor, um mendigo louco que sabe sobre a marca de nascença em seu ombro esquerdo. Léo a interrompeu calmamente. Que lembra da noite em que você colocou sedativos em meu vinho? Que pode descrever em detalhes o escritório de advocacia Mendes em Associados,
onde você falsificou minha assinatura em documentos de transferência de propriedade 3 dias antes do acidente. A cada palavra, Regina parecia encolher. Os seguranças, as testemunhas, até o padre. Todos observavam hipnotizados o drama se desenrolar. Mas o mais importante, Léo continuou, aproximando-se de Alice e tocando gentilmente o broche em seu vestido, é que posso identificar esta joia. Porque fui eu quem a deu de presente para minha irmã, Helena, no aniversário de 15 anos dela. Alice sentiu o sangue gelar. Sua irmã? Helena Domingues Alencar. Talvez você a conhecesse por outro nome depois que ela se casou. A voz de Léo estava embargada de emoção. Helena Alencar Tavares. Sua mãe, Alice. O mundo pareceu girar. Alice teve que se apoiar no altar para não cair. Não, não pode ser. Eu sou seu tio, Alice. O irmão que sua mãe chorou por anos acreditando estar morto. O irmão sobre quem ela deve ter falado, mesmo que brevemente. As memórias inundaram Alice como uma avalanche. Sua mãe, nos últimos meses de vida, delirando com a doença, chamando por um Léo. Todos achavam que era efeito da medicação, mas agora... Por isso você me pareceu familiar, ela sussurrou. Por isso senti que te conhecia. Você tinha apenas 8 anos quando desapareci, Léo disse suavemente. Eu costumava visitá-la e sua mãe frequentemente. Você adorava quando eu tocava piano para você. O homem do piano, Alice lembrou subitamente. Mamãe tinha uma foto. Ela disse que era seu irmão, mas que ele havia partido em uma viagem longa. Regina havia se recuperado o suficiente para tentar uma última cartada. Mesmo que seja verdade, e não estou admitindo nada, não podem provar coisa alguma. Já se passaram 15 anos. 15 anos durante os quais vivi um inferno, Léo disse virando-se para encarar sua ex-esposa. Sabe o que acontece com um homem que perde tudo? Não apenas dinheiro ou propriedades, mas identidade, família, propósito. Eu sobrevivi ao acidente, sim, mas com ferimentos graves e amnésia parcial. Levei meses para lembrar quem eu era, e quando finalmente consegui, descobri que estava morto para o mundo. Você havia se certificado disso. Ele caminhou pela pequena igreja, suas palavras ecoando nas paredes de pedra. Tentei voltar, provar quem eu era, mas você havia sido meticulosa. Documentos falsificados, testemunhas compradas, até mesmo um corpo cremado com meu nome. E enquanto eu lutava para recuperar minha vida, recebi a notícia de que minha irmã havia morrido. Helena se foi acreditando que eu a havia abandonado. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Alice agora. A dor em sua voz era palpável. Isso me quebrou, Léo continuou. Completamente. Perdi a vontade de lutar. Se não podia estar lá para minha irmã, se havia falhado em protegê-la de alguma forma, então que importava recuperar uma vida vazia? Então eu simplesmente desisti. Deixei que as ruas me engolissem. Tornei-me o nada que Regina havia tentado me fazer ser. Então por que agora? Alice perguntou. Por que se revelar agora? Léo sorriu tristemente. Por você. Quando a vi naquela tarde, dividindo meu sanduíche com outros famintos, algo em mim reconheceu o sangue do meu sangue. Os mesmos olhos de Helena, a mesma compaixão, a mesma teimosia em fazer o certo mesmo quando o mundo dizia o contrário. Eu sabia que precisava protegê-la mesmo que de longe. Proteger-me de quê? Dela. Léo apontou para Regina. Porque eu sabia que ela não havia mudado. Uma pessoa capaz de tentar matar o próprio marido por dinheiro seria capaz de qualquer coisa. E quando descobri que ela havia se casado com o marido de Helena, não foi coincidência. Alice compreendeu com horror. Regina conhecia minha mãe através de você. Ela sabia sobre nossa família, nossa fortuna. E esperou, Léo confirmou. Esperou Helena morrer para se aproximar de Marcos, vulnerável em seu luto. Calculou cada movimento como sempre fez. Regina, percebendo que estava perdida, tentou correr para a porta, mas os próprios seguranças que havia trazido a bloquearam. A revelação havia mudado tudo. Eles não eram mais funcionários de uma mulher poderosa, mas testemunhas de uma criminosa confessa. Vocês não entendem, ela gritou. Eu fiz o que precisava fazer. Vocês não sabem o que é crescer com nada, passar fome, ser humilhada todos os dias.
Eu sei exatamente o que é isso, Léo disse calmamente. Vivi isso pelos últimos 15 anos graças a você. A diferença é que eu nunca perdi minha humanidade. O padre, que havia observado tudo em choque silencioso, finalmente encontrou sua voz. Acho que, dadas as circunstâncias, este casamento não pode prosseguir. Pelo contrário, Léo disse, surpreendendo a todos novamente. Gostaria muito de prosseguir. Se Alice ainda me aceitar, não como um mendigo forçado a se casar com ela, mas como seu tio que jurou protegê-la, mesmo que através desta farsa. Alice o encarou, tentando processar tudo. Você aceitou se casar comigo sabendo que era a única forma de estar perto o suficiente para protegê-la quando Regina finalmente mostrasse suas verdadeiras cores. Sim, perdoe-me pela decepção, mas eu precisava que ela acreditasse estar no controle até o último momento. Mas as ameaças dela... Seu pai está seguro. Tenho aliados, Alice. 15 anos vivendo nas sombras me ensinaram a reconhecer pessoas boas. Dona Marta, por exemplo, tem vigiado sua medicação, o doutor. Sebastião Pires, o advogado, tem documentos que provam tudo o que disse, guardados em segurança há anos esperando o momento certo. Como se tivesse sido invocado, a porta da igreja se abriu e o doutor Pires entrou, acompanhado por 2 oficiais de polícia. O advogado idoso, com seus 70 anos, caminhou com passos firmes até o altar. Leonardo, ele cumprimentou com um aceno de cabeça. Vejo que finalmente decidiu emergir das sombras. Era a hora, meu velho amigo. Doutor. Pires se virou para os policiais. Oficiais, creio que ouviram o suficiente. A senhora Regina Domingues Tavares, ou como prefere ser chamada agora, acaba de confessar tentativa de homicídio, fraude, falsificação de documentos, entre outros crimes. Isso não vai ficar assim, Regina gritou enquanto era algemada. Tenho advogados, tenho contatos, vocês vão pagar por isso. Os mesmos contatos que você usou há 15 anos? Dr. Pires perguntou calmamente. Creio que ficará surpresa ao descobrir quantos deles guardam ressentimentos por suas manipulações ao longo dos anos. O poder construído sobre mentiras e medo tem a tendência de desmoronar rapidamente. Enquanto Regina era levada, ainda gritando ameaças vazias, Alice permaneceu imóvel, tentando absorver a enormidade do que havia descoberto. Seu tio, que ela acreditava morto, havia vivido como mendigo por anos. Sua madrasta era uma tentadora de assassinato. Toda sua vida havia sido construída sobre mentiras. Alice, Léo disse gentilmente, sei que é muito para processar. Se quiser anular tudo isso, se quiser que eu desapareça... Não! A veemência de sua própria resposta a surpreendeu. Não, você é a única família real que me resta além de papai. Mamãe ficaria... Ela ficaria tão feliz de saber que você está vivo. Ela sabia. Dr. Pires interveio. Helena nunca acreditou completamente que Leonardo estava morto. Foi ela quem me procurou pedindo para investigar. Infelizmente, a doença a levou antes que pudéssemos reunir provas suficientes. Então ela morreu com esperança, Alice sussurrou. E com um último pedido, o advogado continuou, tirando um envelope de sua pasta. Para ser entregue a você caso Leonardo fosse encontrado vivo. Com mãos trêmulas, Alice abriu o envelope. A letra de sua mãe, mesmo fraca pela doença, era inconfundível. Minha querida Alice, se está lendo isto, então minhas preces foram atendidas e Léo está vivo. Peço que o perdoe por qualquer engano necessário para mantê-la segura. Meu irmão sempre foi protetor, às vezes demais. Confie nele como eu confiei. O sangue dos Alencar corre forte em vocês dois, sangue de guerreiros que não se curvam diante da injustiça. Cuide um do outro. A família é o que nos resta quando todo o resto desmorona. Com amor eterno, mamãe. Alice levantou os olhos, encontrando os de Léo através das lágrimas. O que fazemos agora? Agora, Léo disse, estendendo a mão. Vamos para casa. Seu pai precisa saber a verdade. E depois? Ele sorriu e pela primeira vez em 15 anos era um sorriso genuíno. Depois começamos a reconstruir, não apenas patrimônios ou fortunas, mas vidas. As nossas e as de todos que Regina prejudicou ao longo dos anos. E o casamento?
claramente inválido dadas as circunstâncias. A menos, é claro, seus olhos brilharam com um humor que Alice começava a reconhecer como familiar, que você realmente queira se casar com seu tio recém-descoberto. Apesar de tudo, Alice riu. Acho que vou passar essa oportunidade. Eles saíram da igreja juntos, tio e sobrinha, deixando para trás anos de mentiras e manipulação. O sol de inverno havia rompido as nuvens, banhando Porto Alegre em uma luz dourada, que parecia prometer novos começos. Mas Alice sabia que a batalha não havia terminado. Regina tinha recursos, conexões e uma mente venenosa que não aceitaria a derrota facilmente. Haveria desafios pela frente, verdades ainda mais profundas para descobrir e feridas antigas para curar. Porém, enquanto caminhava ao lado do tio que havia sacrificado tudo para protegê-la, Alice sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Real, genuína esperança de que a justiça, mesmo que tardia, havia finalmente chegado. O mendigo das ruas de Porto Alegre havia se revelado um príncipe disfarçado, não de contos de fadas, mas de coragem, sacrifício e amor familiar. E essa, Alice começava a entender, era a verdadeira nobreza. Não a que vem do sangue ou do dinheiro, mas a que nasce das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, quando seria mais fácil simplesmente desistir. A história deles estava longe de terminar, mas o capítulo mais sombrio havia sido virado. Era hora de escrever um novo, com verdade em vez de mentiras, amor em vez de manipulação e justiça em vez de ganância. O trajeto de volta à mansão Tavares foi feito em um silêncio carregado de expectativa. Léo havia insistido em ir junto, apesar dos protestos de Alice sobre o estado de saúde de Marcos. Ele precisa ouvir a verdade de mim, Léo havia dito com firmeza. Deve isso a Helena. Dr. Pires os acompanhava, sua pasta repleta de documentos que havia guardado por 15 anos. Ah, paciência, ele murmurou enquanto o carro subia as ladeiras do Moinhos de Vento. Às vezes é a maior das virtudes na busca por justiça. A mansão parecia diferente quando chegaram. Sem a presença opressiva de Regina, até o ar parecia mais leve. Dona Marta os esperava na entrada, seu rosto uma mistura de alívio e apreensão. Senhorita Alice, graças a Deus está bem. Nós ouvimos. Quer dizer, os seguranças ligaram. Ela parou ao ver Léo, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Meu senhor, é mesmo o senhor? Olá, Marta, Léo disse gentilmente. Você não envelheceu um dia. Senhor Leonardo. A governanta cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando. Todos esses anos, a senhora Helena nunca perdeu a esperança. Eu sei, e sinto muito por não ter podido voltar antes. Ele segurou as mãos da mulher idosa. Como está Marcos? Acordado e agitado. As notícias chegaram antes de vocês. Ele não para de perguntar por Alice e pela verdade. Subiram as escadas em procissão solene. Alice podia sentir o coração acelerando a cada degrau. Como seu pai reagiria? Ele havia amado Regina, confiado nela completamente. Descobrir que havia compartilhado a cama com a assassina de seu cunhado. Marcos estava sentado na cama, apoiado em travesseiros. Apesar da palidez e da fraqueza óbvia, seus olhos estavam alertas e cheios de uma dor que ia além do físico. Alice, ele sussurrou quando ela entrou. Então seus olhos encontraram Léo, e toda a cor restante drenou de seu rosto. Não pode ser. Olá, Marcos, Léo disse, aproximando-se devagar da cama. Sinto muito por tudo isso. Léo, é realmente você? A voz de Marcos quebrou. Helena, ela tinha razão. Ela sempre disse que você não podia estar morto, que sentiria se você tivesse partido de verdade. Minha irmã sempre me conheceu melhor que ninguém. Marcos tentou se levantar, mas suas forças falharam. Regina, ela... Meu Deus, o que eu fiz? Como pude ser tão cego? Ela era mestre em manipulação. Dr. Pires interveio abrindo sua pasta. Senhor Tavares, precisa entender que foi vítima de um esquema elaborado que começou muito antes de conhecê-la. O advogado começou a expor as evidências metodicamente.
Documentos mostrando como Regina havia falsificado a morte de Léo, como havia transferido seus bens, como havia planejado se aproximar de Marcos após extensa pesquisa sobre a família Tavares. Ela sabia sobre a doença de Helena antes mesmo de vocês, Dr. Pires revelou, mostrando registros médicos obtidos ilegalmente. Sabia que sua esposa não teria muito tempo, e esperou. Calculou o momento perfeito para aparecer em sua vida. Uma empresária de sucesso, sofisticada, interessada nos mesmos investimentos. O encontro no clube de golfe, Marcos lembrou com horror. Ela disse que foi coincidência. Nada era coincidência com Regina. Ela havia estudado sua rotina, seus gostos, até mesmo o tipo de mulher que o atraía. Moldou-se para ser exatamente o que você precisava naquele momento de vulnerabilidade. Alice segurou a mão do pai enquanto ele absorvia cada revelação. As lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto a extensão do engano se tornava clara. Mas por quê? Ele perguntou. Ela já havia roubado a fortuna de Léo. Por que vir atrás de nós? Ganância, Léo disse simplesmente. E algo mais. Vingança. Veja, Helena havia começado a investigar meu desaparecimento. Regina deve ter descoberto. Destruir a família dela era garantir que qualquer investigação morresse junto. E quase conseguiu, Dr. Pires acrescentou. Se não fosse pela teimosia de Leonardo em sobreviver e sua determinação em proteger Alice, mesmo vivendo como indigente. Como você sobreviveu? Marcos perguntou a Léo. O acidente? Léo se sentou na poltrona ao lado da cama, seus olhos distantes relembrando. Foi planejado meticulosamente. Regina havia colocado sedativos em meu jantar. Quando peguei o carro para nossa casa na Serra, já estava tonto. As memórias são fragmentadas, mas lembro do carro perdendo os freios, da barreira se aproximando, da queda. Ele pausou, respirando fundo. Acordei 3 meses depois em um hospital público em Caxias do Sul. Um casal de agricultores havia me encontrado jogado longe do carro, ainda vivo por milagre. Sem documentos, com ferimentos graves na cabeça, não sabia quem eu era. Eles me chamavam de João. Cuidaram de mim como um filho. Mas você se lembrou eventualmente, Alice disse. Aos poucos, fragmentos primeiro. Um rosto, um nome, uma música. Levou quase 1 ano para juntar as peças. Quando finalmente lembrei e tentei voltar, sua voz falhou. Regina havia sido eficiente. Leonardo Domingues Alencar estava morto e enterrado. Tinha certidão de óbito, cremação, inventário. Ninguém acreditava em um homem sem documentos com cicatrizes desfigurantes, alegando ser um morto. Foi quando me procurou, Dr. Pires continuou. Mas as provas eram circunstanciais. Precisávamos de mais. E então, Helena ficou doente. E eu desisti, Léo admitiu. Se não podia nem proteger minha irmã, de que adiantava lutar? Deixei que a amargura me consumisse. Tornei-me o nada que o mundo insistia que eu era. Até me ver, Alice compreendeu. Até ver você. Helena vivia em você, Alice. Sua bondade, sua coragem, sua recusa em aceitar as injustiças do mundo. Eu sabia que Regina eventualmente tentaria destruí-la também. Não podia deixar isso acontecer. Marcos apertou a mão da filha. Perdoe-me, Alice, por ter trazido aquela mulher para nossas vidas, por ter sido fraco. Não, pai. Você foi enganado, todos fomos. O importante é que agora sabemos a verdade. Uma batida na porta interrompeu o momento. Dona Marta entrou com uma expressão preocupada. Perdão, mas há policiais lá embaixo. Dizem que precisam de depoimentos e... Ela hesitou. A imprensa já está se aglomerando no portão. A notícia se espalhou. Léo se levantou. Eu lido com isso. Marcos precisa descansar. Não, Marcos disse com firmeza súbita. Não vou me esconder. Regina me usou, me fez de tolo, mas não vou deixar que ela continue controlando nossas vidas através do medo. Vamos descer juntos, como família. O resto do dia passou em um turbilhão de depoimentos, advogados e repórteres. A história do mendigo, que era um milionário, da madrasta vilã e da herdeira corajosa se espalhou como fogo. Mas em meio ao caos, algo importante estava acontecendo. Uma família estava se reconstruindo. À noite, quando finalmente ficaram sozinhos,
Léo tocou piano pela primeira vez em 15 anos. Era o mesmo piano que Helena costumava tocar, mantido afinado por Marcos em memória dela. As notas de uma melodia familiar encheram a sala. A canção de ninar que Helena cantava para Alice quando criança. Mamãe dizia que você havia composto para ela, Alice disse, sentando ao lado dele no banco. Para seu aniversário de 15 anos, no mesmo dia que lhe dei o broche. Léo sorriu tristemente. Ela disse que guardaria ambos para sempre, e guardou de certa forma. O broche através de você, e a música através das lembranças. Tio Léo, Alice começou hesitante. O que vai acontecer agora? Com Regina? Com os negócios? Com tudo? Regina enfrentará a justiça, finalmente. Quanto aos negócios, bem, parece que temos muito a desembaraçar. Anos de contratos fraudulentos, desvios, manipulações. Mas faremos isso juntos. E você? Vai recuperar sua vida? Sua identidade? Léo considerou por um momento. Leonardo Domingues Alencar morreu há 15 anos. O homem que voltou é diferente. Mais sábio, espero. Mais humilde, certamente. Talvez seja a hora de criar uma nova identidade, mantendo o melhor do passado, mas abraçando as lições do presente. As lições das ruas? As lições da humanidade. Sabe, Alice, viver entre os esquecidos me ensinou mais sobre valor real do que todos os anos de riqueza. Vi generosidade onde não havia nada para dar. Vi dignidade onde o mundo só enxergava degradação. Vi amor onde outros só viam desespero. É por isso que dividiu seu sanduíche naquele dia. Aprendi que às vezes um gesto pequeno pode significar tudo, que a verdadeira riqueza não está no que guardamos, mas no que compartilhamos. Ele pausou. Pretendo usar minha fortuna quando a recuperar para criar algo significativo. Centros de apoio, programas de reintegração, oportunidades reais para aqueles que a sociedade descartou. Eu quero ajudar, Alice disse firmemente. Mamãe aprovaria. Tenho certeza que sim. Marcos apareceu na porta, apoiado em uma bengala, mas determinado. Posso me juntar a vocês? Enquanto ele se acomodava na poltrona, Alice percebeu que, apesar de toda a dor e revelações, algo bom havia surgido. A família que Regina havia tentado destruir estava mais forte. Unidos não por sangue apenas, mas por escolha, por perdão, por esperança compartilhada. Dr. Pires ligou, Marcos disse. Regina está tentando negociar. Aparentemente tem informações sobre outras vítimas, outros crimes. Quer fazer um acordo. Típico dela, Léo murmurou, sempre guardando cartas na manga. O que vocês acham? Marcos perguntou. Devemos ouvir? Alice e Léo se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Havia ainda muito a descobrir, muitas feridas a curar, muitas injustiças a corrigir. Acho, Alice disse finalmente, que a verdade completa, por mais dolorosa que seja, é melhor que uma mentira confortável. Se há outras vítimas, elas merecem justiça também. Léo assentiu. Helena ficaria orgulhosa de você. De nós, Alice corrigiu. Ela ficaria orgulhosa de todos nós. Por não desistirmos, por escolhermos a verdade, por permanecermos família apesar de tudo. Lá fora, a noite de Porto Alegre se estendia fria e clara. Dentro da mansão Tavares, 3 pessoas unidas pela dor e pela esperança começavam a escrever um novo capítulo. Um onde mendigos podiam ser príncipes, onde a verdade vencia a mentira e onde o amor familiar provava ser mais forte que qualquer ambição. O caminho à frente seria difícil. Regina não desistiria facilmente, e as ramificações de seus crimes ainda estavam sendo descobertas. Mas naquela noite, com a música de Helena ecoando pelas paredes que haviam testemunhado tanta tristeza, havia paz. E a promessa de que, juntos, eles reconstruiriam não apenas fortunas, mas vidas inteiras. Os dias que se seguiram trouxeram revelações ainda mais perturbadoras. O acordo que Regina propusera revelou uma teia de crimes que se estendia por 2 décadas. Sentada em uma sala de interrogatório na Delegacia Central de Porto Alegre, vestida no uniforme laranja da prisão preventiva, ela parecia ter envelhecido anos em questão de dias. Querem a verdade toda?
Ela cuspiu as palavras para os investigadores, com Alice, Léo e seus advogados observando através do vidro espelhado. Vou dar a verdade, mas quero garantias. Redução de pena, prisão especial. O promotor, Dr. Ricardo Vargas, mantinha a expressão impassível. Isso dependerá do valor das informações, Sra. Domingues. Regina riu amargamente. Tavares. Ainda sou legalmente Tavares. Ela olhou diretamente para o espelho, como se pudesse ver através dele. Não fui a primeira esposa de Leonardo por acaso. Sabem quem era meu primeiro marido? O que aconteceu com ele? Léo, do outro lado do vidro, tensionou visivelmente. Alice segurou sua mão. Continue, o promotor incentivou. Antônio Domingues, sócio de Leonardo nas empresas de importação. Morreu de ataque cardíaco súbito aos 32 anos. Muito conveniente, não? O sorriso dela era venenoso. Leonardo herdou a parte dele no negócio. Ficou milionário da noite para o dia. Está insinuando que... Não estou insinuando nada. Estou dizendo. Leonardo matou meu primeiro marido. E eu tinha provas. Por isso ele se casou comigo, para me manter calada. Mas eu era mais esperta. Guardei as evidências, planejei minha vingança. Do outro lado do vidro, Léo havia empalidecido. Mentiras, ele murmurou. Antônio era meu melhor amigo. Dr. Pires, que os acompanhava, colocou a mão em seu ombro. Ela está tentando plantar dúvidas, é o que faz. Mas Regina não havia terminado. Querem saber por que Helena Tavares investigava tanto o desaparecimento do irmão? Porque ela sabia. Sabia que ele era capaz de matar. Tinha medo do que ele poderia ter feito comigo. Isso é mentira! Alice explodiu, mas foi contida pelos advogados. O promotor manteve a calma. Se tinha provas de assassinato, por que não as apresentou na época? Porque eu era jovem, pobre, sem recursos. Quem acreditaria em mim contra o poderoso Leonardo Alencar? Então esperei, planejei, me aproximei dele, o seduzi, me casei. E então, ela fez uma pausa dramática. Executei justiça com as próprias mãos. Tentando matá-lo, dando a ele o que ele merecia. Mas o desgraçado sobreviveu. Como sempre, tinha o diabo protegendo ele. As horas seguintes foram torturantes. Regina teceu uma narrativa elaborada, misturando verdades com mentiras, pintando Léo como um assassino frio que havia eliminado o sócio para ficar com tudo. Apresentou documentos, alguns claramente forjados, outros perturbadoramente autênticos. Quando finalmente foram liberados, Léo estava destruído. Sentado no carro, olhando para as mãos como se não as reconhecesse. Antônio era meu irmão em tudo, menos sangue, ele disse baixinho. Crescemos juntos, construímos o negócio do nada. Quando ele morreu, sua voz falhou. Foi o pior dia da minha vida. E agora ela quer transformar isso em... Não acreditamos nela, Alice disse firmemente. Ninguém que conhece você acreditaria. Mas e os que não conhecem? E se houver algo nas acusações dela que faça as pessoas duvidarem? Dr. Pires, sempre prático, já estava fazendo ligações. Vou conseguir os registros originais da morte de Antônio Domingues. Autópsia, relatórios médicos, tudo. Vamos provar que foi morte natural. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, exatamente como Regina pretendia. Naquela noite, na mansão Tavares, o clima estava pesado. Marcos, ainda se recuperando, mas cada dia mais forte, convocou uma reunião familiar. Precisamos conversar sobre isso abertamente, ele disse. Regina é mestra em manipulação. Se deixarmos essas acusações se espalharem sem resposta... Ela está mentindo, Alice insistiu. Tem que estar. Claro que está, Marcos concordou. Mas mentiras, quando repetidas o suficiente, ganham vida própria. Precisamos da verdade. Toda a verdade. Léo se levantou, caminhando até a janela. Antônio Domingues era mais que meu sócio. Era meu salvador. Ele se virou para encará-los. Cresci em um orfanato com Helena. Nossos pais morreram quando éramos muito jovens. Antônio foi adotado por uma família rica, mas nunca esqueceu de nós. Quando fez 18 anos e recebeu sua herança, a primeira coisa que fez foi me procurar. Ele sorriu com a memória. Disse que íamos construir um império juntos,
que nunca mais Helena e eu passaríamos necessidade. E construímos importação, exportação, investimentos. Em 5 anos éramos uma das empresas mais promissoras do Sul. E Regina? Alice perguntou. Apareceu em nossas vidas como secretária. Linda, eficiente, ambiciosa. Antônio se apaixonou imediatamente. Casaram em 6 meses. Léo fechou os olhos. Eu tinha dúvidas sobre ela, mas vi meu amigo feliz e me calei. Quando ele morreu... Como foi? Marcos perguntou gentilmente. Súbito. Estava no escritório revisando contratos. Levantou para pegar café e simplesmente caiu. Os médicos disseram que foi um aneurisma, fulminante. Não havia nada que pudéssemos ter feito. Lágrimas corriam por seu rosto. Regina estava inconsolável, ou parecia estar. Agora me pergunto, se ela teve algo a ver com isso. Dr. Pires, que havia retornado, completou. Acabei de receber os registros. A autópsia foi completa. Antônio tinha um aneurisma cerebral não diagnosticado, uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento. Não há sinais de envenenamento ou qualquer interferência externa. Mas Regina disse ter provas forjadas, certamente, ou distorcidas. Ela teve 15 anos para criar essa narrativa. O advogado parecia cansado. O problema é que agora a dúvida existe. A imprensa já está noticiando. Nova reviravolta no caso do mendigo milionário. Alice pegou o tablet, lendo as manchetes com crescente indignação. As insinuações eram sutis, mas danosas. A opinião pública, que havia se solidarizado com Léo, começava a se dividir. Precisamos responder, ela disse. Não podemos deixar Regina controlar a narrativa. Concordo, uma nova voz disse da porta. Era Augusto Domingues, o irmão de Regina, escoltado por policiais. Por isso estou aqui. Todos se tensionaram. Augusto havia sido cúmplice de Regina em muitos de seus esquemas. Vim fazer um acordo próprio, ele continuou. Em troca de proteção e redução de pena, posso provar que minha irmã mentiu sobre tudo, incluindo sobre a morte de Antônio. Por que deveríamos confiar em você? Léo perguntou. Porque, ao contrário dela, eu sei quando o jogo acabou. E por quê? Ele hesitou. Tenho câncer. Terminal. 3 meses no máximo. Não quero morrer carregando os segredos dela. As revelações de Augusto foram devastadoras. Ele havia ajudado Regina a forjar documentos, a criar falsas evidências, a construir toda a narrativa sobre Léo ser um assassino. Ela odiava vocês, ele disse, olhando para Léo. Não pelo dinheiro, não no começo, mas porque Antônio amava você mais que a ela. Porque mesmo casado, a lealdade dele era primeiro para vocês. Ela não suportava ser segunda em nada. Então, quando ele morreu, ela viu a oportunidade. Se não podia ter o amor dele, teria tudo o resto. Seduzir você foi fácil. Ela sabia que você se sentia culpado pela morte do amigo, vulnerável. O resto, ele deu de ombros. História. Com o depoimento gravado de Augusto e as evidências reunidas por Dr. Pires, a verdade começou a emergir. Regina havia construído um castelo de mentiras, e ele estava desmoronando espetacularmente. A coletiva de imprensa foi organizada para o dia seguinte. Léo, apoiado por Alice e Marcos, enfrentou as câmeras com dignidade renovada. Vim a público não para me defender de acusações infundadas, ele começou, mas para honrar a memória de um homem que foi difamado sem poder se defender. Antônio Domingues foi meu irmão, meu parceiro, meu melhor amigo. Sua morte foi uma tragédia que carrego até hoje. Usar sua memória como arma é a última crueldade de uma mulher que já causou dor demais. Ele prosseguiu contando a verdadeira história. O orfanato, a amizade, a construção do negócio, a perda devastadora. Quando terminou, não havia olhos secos na sala. Alice tomou o microfone em seguida. Meu tio perdeu 15 anos de sua vida. Viveu como indigente não por escolha, mas porque foi privado de sua identidade, sua dignidade, tudo. Mas ele nunca perdeu sua humanidade. Vi isso quando, mesmo passando fome, dividiu o pouco que tinha. Esse é o homem que Regina quer que acreditem ser um assassino. O impacto foi imediato. A opinião pública, volátil como sempre, voltou-se firmemente contra Regina. Suas mentiras haviam sido expostas definitivamente. Mas Léo não estava interessado em vingança.
Naquela noite, ele anunciou seus planos para a família. Com minha fortuna recuperada e os bens de Regina revertidos como reparação, temos recursos consideráveis. Quero criar a Fundação Helena Tavares, não apenas um abrigo ou programa de alimentação, mas um centro completo de reintegração social. Como funcionaria? Marcos perguntou, genuinamente interessado. Moradia temporária, capacitação profissional, atendimento médico e psicológico, assistência jurídica. Um lugar onde pessoas como eu fui possam recuperar não apenas um teto, mas uma vida. Léo olhou para Alice. Gostaria que você liderasse o projeto educacional. Sua formação em pedagogia seria perfeita. Alice sorriu, lágrimas nos olhos. Mamãe ficaria tão orgulhosa. E você, Marcos? O projeto precisará de alguém com experiência em gestão, alguém que entenda de transformar visões em realidade. Marcos, que havia passado as últimas semanas questionando todas as suas escolhas, pareceu ganhar nova vida. Seria uma honra, uma chance de fazer algo verdadeiramente significativo. Enquanto discutiam os detalhes, o telefone tocou. Era doutor Pires com notícias do tribunal. Regina foi condenada. Tentativa de homicídio, estelionato, falsificação. A lista é longa. Pegou 30 anos, sem possibilidade de progressão de regime por 10. Houve um momento de silêncio. Não era comemoração, mas alívio. Justiça, finalmente. E Augusto? Léo perguntou. 3 anos com direito à prisão domiciliar devido à condição de saúde. Ele parece aliviado. Depois que desligaram, ficaram em silêncio contemplativo. Tanto havia mudado em tão pouco tempo. A farsa de um casamento forçado havia se tornado a centelha que expôs décadas de mentiras e trouxe verdade e justiça. Sabe, Alice disse finalmente, de uma forma distorcida, Regina nos fez um favor. Se não tivesse forçado aquele casamento insano, você poderia ter permanecido nas sombras para sempre, tio. E eu teria morrido sem saber a verdade, Marcos acrescentou, vivendo uma mentira até o fim. Léo balançou a cabeça. O mal às vezes serve como catalisador para o bem. Mas o preço? Ele pensou em todos os anos perdidos, em Helena morrendo sem vê-lo novamente. O preço foi alto demais. Então, vamos garantir que valha a pena, Alice disse com determinação. Vamos transformar essa dor em propósito. Cada pessoa que ajudarmos através da fundação será uma vitória sobre tudo que Regina representava. Lá fora, Porto Alegre se preparava para mais uma noite fria de inverno. Mas dentro da mansão Tavares, o calor da família reunida e de propósitos renovados criava um refúgio contra qualquer tempestade. 2 anos haviam se passado desde aquele fatídico dia na igreja. A manhã de primavera em Porto Alegre trazia consigo não apenas o perfume dos jacarandás floridos, mas também a promessa de renovação que permeava cada aspecto da vida da família Tavares Alencar. A Fundação Helena Tavares ocupava agora um complexo inteiro no bairro Floresta, transformando antigas fábricas abandonadas em espaços de esperança. Alice caminhava pelos corredores, observando as salas de aula lotadas, as oficinas profissionalizantes em pleno funcionamento, o refeitório servindo refeições dignas para centenas de pessoas que, como Léo havia sido, eram invisíveis para a sociedade. Diretora Alice, uma voz jovem a chamou. Era Pedro, um dos primeiros beneficiários do programa. Há 1 ano vivia nas ruas. Hoje era auxiliar administrativo em uma empresa parceira. Vim trazer meu primeiro contra-cheque. Queria que a senhora visse. Alice sorriu emocionada. Cada história de sucesso era uma vitória pessoal. Parabéns, Pedro. Sua mãe deve estar orgulhosa. Ela chora toda vez que conto sobre meu dia de trabalho. Ele riu, os olhos marejados. Disse que nunca imaginou ver o filho de carteira assinada. Enquanto conversavam, Léo apareceu acompanhado de um grupo de investidores interessados em expandir o projeto para outras cidades. Aos 53 anos, com os cabelos agora completamente grisalhos, mas o porte ereto e digno, ele havia se tornado uma das vozes mais respeitadas em projetos sociais do país. Senhores, esta é nossa diretora educacional Alice Tavares, a verdadeira alma do projeto. Léo apresentou com orgulho evidente.
Depois que os visitantes partiram, tio e sobrinha caminharam até o terraço do prédio, de onde podiam ver o Guaíba brilhando sob o sol. Era seu ritual semanal, um momento para refletir sobre o caminho percorrido. Recebi uma carta hoje, Léo disse, tirando um envelope do bolso. De Regina. Alice se tensionou. Mesmo depois de 2 anos, o nome ainda provocava uma reação visceral. O que ela quer? Perdão. Léo entregou a carta para ela ler. A letra, antes firme e arrogante, estava trêmula. As palavras, cuidadosamente escolhidas, falavam de arrependimento, de anos desperdiçados em ódio, de uma vida destruída pela própria ambição. Você acredita? Alice perguntou após ler. Acredito que a prisão e a doença de Augusto a fizeram refletir. Ele morreu há 6 meses, como deve ter ouvido. No final era o único que ainda a visitava. Léo suspirou. Mas perdão, é um processo, não uma decisão. Talvez um dia. Você é mais generoso que eu seria. Não é generosidade, é sobrevivência. O ódio corroeu Regina por dentro, até não sobrar nada. Não deixarei que faça o mesmo comigo. Um movimento no pátio abaixo chamou a atenção deles. Marcos estava supervisionando a instalação de um novo playground na área infantil da fundação. Totalmente recuperado, ele havia encontrado nova energia e propósito no trabalho social. Ao seu lado, uma mulher de meia-idade ria de algo que ele dizia. Papai e Carmen parecem estar se dando bem. Alice observou com um sorriso malicioso. Carmen Rodrigues era psicóloga voluntária da fundação, viúva há 5 anos, e vinha desenvolvendo uma amizade especial com Marcos nos últimos meses. Ele merece ser feliz novamente, Léo concordou. Helena aprovaria. Ela sempre dizia que o amor não devia ser enterrado com os mortos. Falando em amor, Alice verificou o relógio. Preciso ir, tenho um compromisso. Léo sorriu knowingly. Como está o jovem médico? Alice corou. Dr. Lucas Mendonça havia chegado à fundação 1 ano antes como voluntário no atendimento médico. Filho de uma família humilde do interior, havia se formado com bolsa integral e dedicava suas folgas a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. A conexão entre ele e Alice havia sido instantânea. Lucas está bem. Na verdade, ela hesitou. Então sorriu radiante. Ele me pediu em casamento ontem. Alice! Léo a abraçou calorosamente. Que notícia maravilhosa! E você disse? Que sim, claro. Mas um sim real desta vez. Por amor, por escolha, por futuro compartilhado. Helena estaria radiante. Quando será o casamento? Na primavera. Queremos algo simples aqui na fundação com as pessoas que ajudamos. Lucas insiste que são elas nossa verdadeira família estendida. Léo limpou uma lágrima discreta. Ele parece um jovem sábio. Aprendeu com os melhores, Alice piscou. Afinal, teve você como exemplo do que significa verdadeira nobreza. Naquela tarde, a fundação recebeu uma visita inesperada. Um senhor bem vestido de cerca de 60 anos pediu para falar com Léo em particular. Quando ficaram sozinhos no escritório, o homem se apresentou. Meu nome é Carlos Domingues, sou... Era primo de Antônio. Léo se endireitou na cadeira. Carlos, Antônio falava muito de você. Morava na Europa, se não me engano. Suíça. Voltei quando soube de tudo. O homem parecia emocionado. Passei os últimos meses investigando, reunindo informações. Precisava ter certeza. Certeza de quê? Carlos tirou uma pasta de documentos. De que você era inocente. De que a memória de meu primo estava sendo preservada com honra. E de que aquela mulher havia finalmente pagado por suas mentiras. Carlos, Por favor, deixe-me terminar. Antônio deixou uma carta para ser aberta apenas se algo acontecesse com ele. Estava com o advogado da família em Zurique. Nela, ele expressa seus temores sobre Regina, sua gratidão por sua amizade e... Ele pausou. Seu desejo de que, se algo acontecesse, você cuidasse de seus bens como se fossem seus. Ele sabia? Suspeitava. Regina havia feito comentários estranhos, perguntas sobre seguros de vida, heranças. Antônio não era tolo, mas a amava demais para acreditar no pior. Carlos entregou os documentos. Vim devolver o que é seu por direito. A parte de Antônio no negócio original, com juros e correções. Use para o bem como ele gostaria. A quantia era substancial.
o suficiente para expandir a fundação para todo o estado. Léo olhou os papéis por um longo momento antes de falar. Aceito, mas com uma condição, que seja usado para criar o Instituto Antônio Domingues dentro da fundação. Um centro de empreendedorismo para jovens carentes, dando a eles a chance que Antônio me deu. Carlos sorriu, lágrimas nos olhos. Ele ficaria honrado. Os preparativos para o casamento de Alice tomaram conta dos meses seguintes. Diferente da farsa anterior, cada detalhe era escolhido com amor e significado. O vestido foi confeccionado pelas costureiras do programa de capacitação da Fundação. As flores vieram da horta comunitária que haviam criado no terraço. A comida seria preparada pelos formandos do curso de gastronomia. Na véspera do casamento, Alice encontrou Léo no antigo quarto de Helena na mansão Tavares, que haviam mantido exatamente como ela deixara. Precisava de um momento com ela, ele explicou segurando a foto da irmã. Acho que ela está aqui, Alice disse suavemente sentando ao lado dele. Em cada vida que salvamos, em cada esperança que restauramos. Sabe, às vezes me pergunto se tudo aconteceu como deveria, se a dor valeu a pena. Você viveu 15 anos nas ruas para me proteger, mesmo sem me conhecer direito. Se isso não é amor em sua forma mais pura, não sei o que é. Léo a abraçou. Você é tão parecida com ela, não apenas fisicamente, mas em espírito. Forte, compassiva e incapaz de ignorar injustiças. Genética Alencar, Alice brincou. Somos teimosos demais para nosso próprio bem. E o mundo é melhor por isso. O dia do casamento amanheceu perfeito. O salão principal da fundação havia sido transformado em um jardim de sonhos, com luzes suaves e flores em profusão. Mas o que tornava o ambiente verdadeiramente especial eram as pessoas, beneficiários do programa, voluntários, famílias inteiras que haviam reconstruído suas vidas através do trabalho da fundação. Marcos, radiante em seu papel de pai da noiva, esperava Alice no quarto de preparação. Você está deslumbrante, filha. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Todos que amamos estão aqui de alguma forma, Alice respondeu, ajustando o broche de Helena que escolhera usar. Não o que Regina havia forçado, mas o original, restaurado com amor. A cerimônia foi simples e profundamente emocionante. Lucas esperava no altar, seus olhos brilhando de amor e admiração quando Alice apareceu. Léo, como padrinho, segurava as alianças, novos símbolos para um novo começo. O padre, o mesmo que havia presidido a farsa 2 anos antes, sorria genuinamente desta vez. É uma honra estar aqui hoje, em circunstâncias tão diferentes e tão melhores. Os votos foram escritos pelo casal, palavras que falavam de parceria real, de sonhos compartilhados, de um amor construído sobre verdade e respeito mútuo. Lucas, Alice disse, sua voz clara e forte, você me mostrou que o amor verdadeiro não é sobre posses ou controle, mas sobre crescer juntos, apoiar um ao outro e encontrar propósito em fazer o bem. Prometo ser sua parceira nesta jornada de compaixão e serviço. Alice, Lucas respondeu, você me ensinou que a verdadeira nobreza vem do coração, não do berço. Que a coragem, às vezes, significa enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. Prometo honrar sua força, apoiar seus sonhos e construir com você um legado de amor e justiça. Quando foram declarados marido e mulher, a ovação foi ensurdecedora. Não era apenas um casal celebrando, mas uma comunidade inteira que havia testemunhado e participado de uma transformação extraordinária. Durante a recepção, em meio a risos e música, Dr. Pires se aproximou de Léo com um envelope. Uma última surpresa, ele disse. Chegou do presídio esta manhã. Era de Regina, mas desta vez não era uma carta. Era uma escritura de doação. As últimas propriedades que havia conseguido manter, agora transferidas para a fundação. Não há palavras que possam reparar o mal que fiz, dizia a nota anexa. Mas talvez isso possa plantar uma semente de bem onde só cultivei destruição. Léo guardou o papel em silêncio. O perdão ainda era um caminho longo, mas reconhecia o gesto pelo que era. Um primeiro passo. A festa continuou noite adentro. Pedro, o ex-morador de rua, agora empregado, fez um discurso emocionado sobre como a fundação havia salvado sua vida. Maria,
uma mãe solo que havia reconstruído sua vida através dos programas de capacitação, cantou uma música em homenagem aos noivos. História após história de transformação e esperança. Perto da meia-noite, Alice e Lucas se preparavam para partir em lua de mel. Uma viagem simples pelo interior do estado, visitando projetos sociais e planejando futuras expansões da fundação. Antes de irem, Léo chamou. Há algo que Helena deixou para você, Alice. Esperei o momento certo. Era um diário. Páginas amareladas pelo tempo, cheias da letra cuidadosa de sua mãe. Na primeira página, uma dedicatória. Para minha filha quando encontrar seu verdadeiro caminho. Alice folheou emocionada, encontrando reflexões, sonhos e, no meio, um desenho do projeto de uma escola para crianças carentes, exatamente como a que haviam construído na fundação. Ela sabia, Alice sussurrou. De alguma forma, ela sabia. As mães sempre sabem, Carmen disse suavemente, tendo se aproximado com Marcos. É nosso superpoder. Enquanto os noivos partiam sob uma chuva de arroz e pétalas de flores, Léo subiu novamente ao terraço. A cidade brilhava lá embaixo, milhares de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com suas lutas e esperanças. Marcos se juntou a ele, 2 homens que haviam atravessado o inferno e encontrado redenção do outro lado. Valeu a pena? Marcos perguntou. Cada momento de dor, cada ano nas ruas, cada humilhação. Léo respondeu sem hesitar. Ver Alice feliz, ver estas vidas transformadas, saber que Helena vive através de nosso trabalho, sim, valeu a pena. E agora? Léo sorriu. Agora continuamos. Cada dia, uma vida por vez. É assim que se muda o mundo. Não com grandes gestos, mas com pequenos atos de amor e coragem. Lá embaixo, nas acomodações noturnas da fundação, dezenas de pessoas dormiam em segurança pela primeira vez em meses. Na cozinha, voluntários já preparavam o café da manhã do dia seguinte. Nas salas de aula, materiais esperavam pelos estudantes ávidos por uma segunda chance. A Fundação Helena Tavares era mais que tijolos e programas. Era prova viva de que o amor supera o ódio, que a verdade vence a mentira e que mesmo das maiores tragédias pode nascer esperança. Regina Domingues havia tentado destruir uma família por ganância. Em vez disso, sua maldade havia catalisado a criação de algo belo, uma rede de compaixão que crescia a cada dia, tocando vidas, restaurando dignidade, provando que ninguém está além da redenção. E em algum lugar, talvez Helena Alencar Tavares sorria, vendo seu legado vivo não em prédios ou fortunas, mas no amor entre irmão e filha, na coragem de enfrentar a verdade e na certeza de que o bem, mesmo quando parece derrotado, sempre encontra um caminho para florescer novamente. A história que começara com uma jovem forçada a se casar com um mendigo havia se transformado em algo muito maior, uma narrativa de redenção, justiça e amor incondicional. Uma prova de que, às vezes, nossos piores momentos podem se tornar o catalisador para nossos maiores triunfos. E assim, enquanto Porto Alegre dormia sob o manto estrelado, a família Tavares Alencar continuava sua missão. Não mais vítimas de manipulação e mentiras, mas arquitetos de esperança, construtores de futuros, guardiões do legado mais precioso de Helena. A certeza de que o amor sempre vence, mesmo que leve tempo para encontrar seu caminho. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Alice e Leonardo tenha tocado seus corações. Se você também acredita no poder transformador do amor e da justiça, junte-se a nós nesta jornada emocionante. Preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente inspiradoras sobre superação, família e segundas chances. Encontrem clicando aqui à esquerda. Se esta narrativa de coragem e redenção ressoou com vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Compartilhem nos comentários que parte mais emocionou vocês. Foi a revelação de Léo? O casamento verdadeiro de Alice? Ou talvez a transformação de vidas através da fundação? Todos os dias trazemos histórias que exploram a complexidade da alma humana e o poder do perdão. Não percam nossos próximos conteúdos. Até a próxima emoção.